E aí, pessoal, hoje aqui temos uma TV 42 LED da OC. Esse televisor, o modelo dele é LE42H057D. Eu dei uma rápida olhada no YouTube e não vi ninguém falando sobre esse modelo de televisor. Então eu decidi fazer um vídeo para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. O que acontece? Esse televisor, antes dele vir para nossa assistência, a proprietária dele falou que ela ligava ele e aparecia o símbolo da OC. Em seguida, a imagem escurecia e ficava assim. Só que ao chegar aqui na nossa assistência, esse televisor ele simplesmente não liga. Ele fica só com o LED, não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, ó. Ele fica só com o LED do standby ligado e quando você aperta o power ele fica piscando. Então o que a gente vai estar fazendo aqui no vídeo de hoje? Eu vou estar tentando mostrar para vocês como descobrir qual destas placas está com defeito, se é a placa principal ou se é a placa da fonte. Para você não estar aí trocando uma placa desnecessária da fonte, ou trocando uma placa de sinal desnecessária. Essa aqui é a placa, essa aqui é a subplaca de digital, não vem ao caso nesse momento. Então como que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar desligando aqui, eu vou pedir para o Fábio soltar da tomada aqui para a gente fazer. Solta da tomada aí para mim, Fábio, por favor. A gente vai estar desligando aqui, ó, o cabo de alimentação da fonte para a placa principal. Para a gente estar trabalhando só na placa da fonte. Então o que vai acontecer? Aqui vocês notam que aqui na placa da fonte tem umas tensões, ó. Vocês vão conseguir ver aí. Nós temos os fios vermelhos 12 volts, os pretos são negativos, os fios laranjas são 24 e 24 volts. O branco é o fio PSON e os amarelos são 5 volts. O fio PSON é o que vai armar a placa, pessoal. Então como que a gente vai fazer? Essa televisão ligada esse televisor ligado na tomada, ele tem que ter 5 volts de standby aqui. Esse fio amarelo ele tem que estar sempre com 5 volts. Ele tem que ser sempre standby de 5 volts. E as demais tensões não vão ter. Eu vou pedir para o Fábio ligar na tomada aqui agora. Liga para a gente lá, Fábio. Então, como vocês podem ver, como vocês podem ver aqui, a gente tem um multímetrozinho desses simples que você encontra em qualquer lugar. Você pode ter um multímetro sim, mas tem outro multímetro aqui, mas a gente vai trabalhar com esse hoje para vocês verem. A gente vai estar colocando um negativo no chassi da TV. E o positivo eu vou mostrar para vocês que aqui tem 5 volts do standby. Ó, tá vendo? 5 volts, a variação é normal. E nas outras pontas, ó, não vai ter tensão. Ó, você pode ver, não tem 12 volts, não tem 12 volts. Os laranjas não tem 24 volts, não tem 24 volts. Por quê? Porque a fonte está desligada. Como que a gente vai fazer para ligar essa fonte para estar testando ela? É simples. A gente vai estar utilizando um resistorzinho aí, tá? É um resistorzinho de 1K aqui, no caso, porque você não pode jogar os 5 volts direto no PSON. Você não pode jogar que a tensão é menor. Então você vai jogar um resistorzinho de 1K aqui, ou um resistorzinho de 470R. Você vai fazer o quê? Você vai ligar o resistor nos 5 volts da placa, aqui nos 5 volts do fio amarelo, e vai ligar no fio branco. Então você vai jogar 5 volts do fio amarelo no fio branco. Automaticamente você armou essa fonte. E sempre lembrando aqui, ó, pessoal, está fora da placa principal. Então a gente vai lá testar as tensões. Como? O fio vermelho a gente sabe que tem 12 volts. Então tem que ter 12 volts no fio vermelho. Olha lá, tem 12 volts. A variação é normal, por causa até mesmo do multímetro. O segundo fio que tinha que ter 12 volts, ele também está vindo 12 volts. O fio laranja ele tem que vir 24 volts, como diz a placa, ó. Ele não está vindo corrente, ele não está alimentando esse 12 volts, esse 24 volts não está vindo na placa. E o segundo fio, que é o de 24 volts, ele não está vindo na placa. Então o que a gente viu aqui o que a gente pôde perceber aqui nessa fonte? A gente pôde perceber, eu já tinha percebido de imediato, assim que eu botei o resistor aqui, que eu mandei a fonte funcionar, que é o fio amarelo com o fio branco, assim que eu armei a fonte, eu já percebi que ela estava com problema, mas eu quis mostrar para vocês como testá-la corretamente, que era você armando ela e vendo se tinha 12 volts, se tinha 12 volts e se tinha os 24 volts. O que a gente viu aqui? A gente viu que os 24 volts não estão funcionando, mas como eu já sabia que essa fonte estava com defeito? Por quê? Na saída da fonte aqui, ela alimenta os LEDs. Então só de eu colocar aqui esse resistor para mandar a fonte funcionar, só de eu botar o resistor simulando um power aqui dos 5 volts no fio PSON para a fonte funcionar, ela teria que ter acendido os LEDs.
ela teria que ter acendido os LEDs. Ó. Você pode notar aqui nos furos, esses furos aqui são para você trabalhar com o televisor e ver que se está iluminando ou não o painel. Então só de eu fazer isso aqui, de eu colocar esse resistor nessa posição do PS-ON, jogando 5 volts no PS-ON para armar a fonte, eu já vi que ela está com defeito. Por que ela está com defeito? Porque ela não acionou os LEDs. Então se ela não acionou os LEDs, já está explicado qual que é o problema. É o 24 volts que não está vindo para alimentar a placa principal. Então o defeito desse televisor com certeza é a placa da fonte. A placa principal com certeza pode estar boa. Mas para a gente ter certeza se a placa da fonte se a placa principal não foi afetada, a gente vai ter que reparar a placa da fonte. Então quer dizer, o defeito dela é a placa da fonte. Essa TV, o defeito é a placa da fonte. A moça, quando falou pra gente que tinha o AOC que acendia, em seguida enfraquecia e não dava pra ver, eu suspeitei de ser LED em curto. Não sei se tem mais esse defeito, mas a princípio, chegando aqui, o 24 volts não está alimentando, a fonte está com defeito. Esse é o vídeo explicando para vocês que a fonte está com defeito. Então o defeito é a fonte, não é a placa principal. Eu vou fazer um próximo vídeo reparando essa placa. Então eu vou falar para vocês o que? Vou falar só por alto, vocês têm a noção. Se vocês quiserem ver como reparar a fonte, eu vou fazer um próximo vídeo. O 24 volts não está vindo. Então possivelmente um desses capacitores eletrolíticos aqui está em curto. Um desses aqui ou desses aqui, ó. O pessoal a parte que faz o 24 volts aqui da fonte é esses capacitores aqui, ó, tá vendo? Então qual que é o princípio deles? Eu vou tirar eles, vou testar aqui com o meu capacímetro aqui, vou testar todos eles e vou voltar para a placa. E o que tiver em curto, eu vou estar substituindo ele, com certeza é o causador de não estar vindo 24 volts. Pode ser esses transistores do dissipador? Ah, pode ser o transistor do dissipador, por que não? Porém, antes de testar o transistor, a gente tem que testar esses capacitores, porque eles não estão aquecendo, tá vendo? Eles não estão aquecidos, eles não estão aquecidos, tá vendo? Então o que acontece? Quem tem o capacímetro pode estar vindo aqui testar os capacitores, tira da placa, testa, o que tiver em curto você vem, coloca, resolveu o problema. Quem não tiver o capacímetro, como que vai resolver? Tem um videozinho na internet, lá no YouTube, que ele explica como testar o capacitor com um multímetrozinho simples desse. Ele te ensina a testar. É confiável? Eu particularmente não gosto. Como eu tenho o capacímetro, eu não gosto. Mas para quem não tem o capacímetro, não está entendendo como testar o capacitor, não está tendo confiança em testar o capacitor aqui nesse multímetro, eu dou uma dica simples. Um capacitor desse aqui, ele custa em média 80 centavos. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai gastar em menos de R$6 para substituir todos eles. Então eu te dou essa dica, compensa. Vai lá e substitui esses capacitores aqui e faz o teste se a fonte vai voltar a armar. Outra coisa, geralmente é um capacitor de 360 volts que está em curto ou aberto. Então pessoal, é isso aí, fica por aí esse vídeo, para vocês que estão com esse modelo de televisor da AOC aí, que é o LE42 aí, quem está com esse tipo de problema. Quem tiver outro tipo de televisor que queira saber se o defeito é a placa ou se é a placa da fonte, eu estou dando essa dica de como testar a placa da fonte, fazendo esse pequena simulação aqui com o resistor. Colocou o resistor, fio amarelo, fio branco, que é o PS-ON 5 volts, a fonte automaticamente tem que começar a funcionar e mandar corrente. Mandou corrente, você vem testando aqui. Tá ok, não tá ok, a fonte está com defeito. Então nesse caso esse televisor é a fonte que está com defeito. No próximo vídeo eu vou estar mostrando como reparar essa fonte. Então é isso aí, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.